noite, a paz seja contigo, amém, é uma honra, é um privilégio de me encontrar mais uma noite na presença do meu Deus, amém, vocês que estavam me aguardando nesta live ao vivo, amém, seja bem-vindo mais uma vez entre nós, vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe, continuem conosco, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração, ao nosso coração que estamos aqui. E nós já nos encontramos aqui em pé, com a nossa Bíblia em nossas mãos, mas se você tiver uma Bíblia no seu lar, por gentileza, pegue ela, amém? Leiamos juntamente, amém? E você vai ver como que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Hoje é domingo, culto com a família, culto de ensino, onde nós iremos aprender mais um pouquinho com o nosso Deus, amém? Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém! Amém! Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 7 em diante, mas tem um tema na Bíblia. Vamos ler esse tema que diz assim: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Por gentileza, feche os teus olhos, amém? Curva a tua cabeça. Quem sabe vocês que estão me ouvindo ainda não orou, mas ainda dá tempo, viu? De você orar comigo. Quanto mais nós oramos, mais a presença de Deus se manifesta, amém? Eu oro por vocês, você ora por mim e Deus nos abençoa. Todo começa a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu me encontro, meu Deus, na tua santíssima presença. Me permita, Senhor, eu entrar na tua santíssima presença. Pai querido, perdoa os meus pecados, minhas fraquezas, os pecados e as fraquezas dos meus irmãos e também dos ouvintes que estão nos ouvindo, meu Pai, neste exato momento. Visita, Senhor, essas 102 pessoas, meu Pai, que estão conosco ao vivo nesta live, Senhor, que vão desfrutar do melhor de Deus aqui nesta noite. Papai querido, eu lhe peço, lhe suplico, coloca teu anjo na tribuna do lado direito, ponha, Senhor, outro anjo, Senhor, do lado esquerdo da tribuna. Ponha teu anjo, meu Pai, lado direito e esquerdo do portão como sentinela. Guarda-nos aqui, ó Deus. Papai querido, está um dia frio, meu Deus, com muito vento, mas enquanto nós estivermos aqui, que haja proteção, meu Pai, do Espírito Santo, que este vento que aqui está não venha causar nenhum mal ao nosso corpo físico, mas sim trará saúde, bênção e vitória. Fala conosco de uma maneira excelente, tremenda, forte, poderoso, que a tua palavra venha tocar milhões e milhares de pessoas, onde quer que o teu Espírito Santo levar a minha voz, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, este canal, Senhor, a ti, que seja feita a tua vontade, que almas se renda a ti, que almas, meu Pai, volte para o Senhor, que vidas venham a ser curadas,
curados, liberta e transformada por Ti. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e por fé já lhe agradeço, com a certeza da resposta. E a igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, se acomode na cadeira, amém? Dá glória a Deus. Não ouvi a sua voz, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lembra, irmãos, daquele que foi comido pelo bicho porque não deu glória a Deus? Como é o nome dele? Herodes, irmãos. Amém. Herodes não deu glória a Deus e foi comido pelo bicho, amém? Nós não queremos ser comidos pelo bicho, não é? Então vamos dar glória a Deus aqui nesta noite, amém? Bom, o tema que eu quero deixar aqui nesse estudo lindo, maravilhoso, que o papai nos entrega aqui nesta noite é o seguinte, né? Eutico na Bíblia, significado espiritual da sonolência na janela. Quem está com sono aí, dá glória a Deus. Aleluia. Cuidado para não cair do terceiro andar, amém? Aleluia. Então presta atenção aqui, irmãos, da palavra de Deus. Eu sei que é uma palavra muito conhecida. Quem sabe tem ouvintes aí me ouvindo dizendo, mas pastora, eu já conheço essa palavra, essa mensagem. Mas fica tranquilo que a palavra de Deus, ela sempre renova, amém? Aleluia. E aqueles que não sabem vão aprender hoje com o nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Quem está preparado aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Igreja do Cordeiro, Eutico era um jovem, amém? Em Troade, amém? Conhecido por cair de uma janela enquanto apóstolo Paulo pregava lá. Amém? A sua história, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 até o 12, amém? Não dá para ler tudo por causa do horário, amém? Igreja do Cordeiro, algumas histórias bíblicas nos fazem, sabe, parar e pensar. Outras inspirações, admirações, amém? E algumas são tão estranhas, vamos dizer assim, até engraçadas, amém? Que temos que nos perguntar por que Deus as incluiu nas Escrituras, amém? Sem dúvida, igreja, o pobre Eutico não fazia ideia de que os crentes ainda estariam discutindo a sua sonolência mais de 2000 anos depois, amém? Glórias a Deus. Mas Deus, querida igreja, pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância para ensinar os seus filhos, amém? Ensinar o quê? Lições valiosas, amém? Espirituais, que resistem, aleluia, ao teste do tempo. Quem foi Eutico na Bíblia? Vamos lá então, no final da terceira viagem missionária de Paulo, que o levou pela Ásia Menor, a Grécia, o apóstolo e a sua equipe, querida igreja, passaram uma semana no distrito de Troade, amém, na costa leste do mar Egeu, no atual Turquia, que hoje nós conhecemos. Enquanto estava em Troade, apóstolo Paulo, ele encontrou um homem, ou seja, um jovem, chamado Eutico. E a Bíblia, querida igreja, não dá muito detalhes também sobre a personalidade de Eutico, amém? Exceto que ele era um jovem, amém? Então nós não sabemos a idade, sabemos que ele era o quê? Jovem. Podemos deduzir aqui, querida igreja, do contexto que ele ouviu o evangelho e recebeu para a salvação. Então, possivelmente, durante a primeira viagem de apóstolo Paulo a Troade, aleluia, que era membro da Florença, amém, da igreja naquela área. Apenas igreja, presta atenção aqui no contexto em que Eutico caiu da janela, então todo o propósito das viagens missionárias de apóstolo Paulo era fortalecer, era encorajar o cristão, amém? Assim, um dia antes de apóstolo Paulo, querida igreja, e sua equipe planejar deixar Troade, amém? E retornar a Jerusalém, eles reuniram, querida igreja, um povo, amém? Um povo de Deus, ali no cenáculo de uma casa de 3 andares para partir o pão. Então, eles iriam se alimentar, amém? O lugar, querida igreja, estava lotado, os novos cristãos
cristãos estavam famintos, não só pela comida que eles iam comer, mas faminto pela verdade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha muito da palavra de Deus para alimentá-los. Irmãos, às vezes eu começo a imaginar, irmãos, que privilégio daqueles irmãos que estavam em Troade para ouvir o apóstolo Paulo. Ele tinha uma sabedoria tremenda na palavra, ele tinha muitas palavras também. A palavra grega, querida igreja, é usada para descrever como o apóstolo Paulo se dirigiu à multidão. Ou seja, ele sugere de uma forma de apresentação, de conversacional, em vez de sermão. Amém? Então, os crentes, inevitavelmente, querida igreja, ele tinha muitas perguntas. Amém? Para perguntar ao apóstolo Paulo, era uma fonte vital de sabedoria enviada por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ali, querida igreja, em Troade apenas por uma semana, então eles tinham que aproveitar aquela semana. Então eles deixariam o dia seguinte, sem saber, querida igreja, se quando veria eles novamente. Quem? Os crentes também, novamente, ele estava ansioso para edificá-lo em Cristo. No entanto, querida igreja, a igreja ficou tão encantada com seu discurso que minutos se transformaram em horas antes que alguém percebesse, irmão, já era meia-noite, havia chegado. Pense, irmãos, hoje a gente passa um pouquinho do horário, todo mundo fica olhando no relógio, meu Deus, mãe, tem que levantar cedo, ai meu Deus, não, o povo foram até a meia-noite, de tanto que estava encantado, admirado com a palavra de Deus, que Deus estava usando, apóstolo Paulo. Muitas lâmpadas, querida igreja, a óleo iluminava a sala quente, que estava lotada naquela época. Desta forma, querida igreja, para respirar teria sido difícil, sem ar fresco, amém? Circulando ali pelas janelas abertas daquela época. Então, usando algumas frases curtas, Lucas, o doutor Lucas, tá? Ele pinta um quadro da cena que se desenrola, que transmite muito sobre o jovem Eutico, amém? Quem estava descrevendo, irmãos, a história de Eutico era o doutor Lucas, amém? Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9, Lucas, querida igreja, ele começa dizendo: sentado em uma janela estava um jovem chamado Eutico, que estava caindo em um sono profundo, enquanto Paulo falava sem parar. Irmão, Paulo nem respirava. O apóstolo Paulo falava sem parar, enquanto Eutico estava ali caindo em profundo sono. Antes de mais nada, pare um pouco, querida igreja, para refletir nesta cena. Como era o ambiente que Eutico estava? É muito tarde. Por quê? Porque era muito tarde, porque era o quê? Meia-noite. Lucas e outros estão amontoados em uma sala, iluminada apenas pelos tons suaves e as lâmpadas amarelas. Então, anteriormente, querida igreja, eles comeram uma refeição de comunhão. Por mais motivado que o grupo ainda esteja para se entregar aos ensinamentos de apóstolo Paulo, o corpo deles estavam cansados. Por que cansado? Porque a maioria tinha vindo do serviço, do trabalho, para escutar os discursos de Paulo. E além disso, querida igreja, apóstolo Paulo os alimentou também com leite espiritual puro a noite toda, que era a palavra de Deus, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Querida igreja, certamente eles estavam como bebês recém-nascido que bebeu profundamente no seio da mãe e não consegue mais manter os olhos abertos. É a mesma coisa, para quem já teve filho vai aumentar, daqui a pouco vem o quê? O sono, né? Porque tá bem alimentado, né? Então aqui o doutor Lucas, ele reprime um bocejo, quer dizer, o povo estava abrindo a boca, né? Um bocejo, e começa a perguntar por quanto tempo mais apóstolo Paulo vai continuar. Era isso a questão de doutor Lucas. Meu Deus, ele está pregando, será que ele vai pregar até quando? Né? De repente, querida igreja, seus olhos cansados perceberam um movimento na janela. Então ele se vira para ver Eutico sentado num parapeito e lutando contra o próprio cansaço. Pensa, irmãos, com certeza Eutico também, por mais que seja jovem, também trabalhou o dia todo.
Então, estava cansado. E ficar numa pregação, num discurso tão longo, a qual o apóstolo Paulo estava dizendo, né? E Lucas, querida igreja, ele observa os olhos do jovem piscarem. Sabe quando você está com sono, você pisca, né? Pra não, né, não dormir. O corpo de Eutico, querida igreja, ele mergulha e balança. O jovem tenta não dormir, mas ele rapidamente, querida igreja, ele perde a batalha. Amém? Com a exaustão e afunda em um sono profundo. Agora imagine comigo, imagine o espanto do Dr. Lucas ao testemunhar o jovem caindo da janela e a percepção o tira da sua própria sonolência. Acho que até o Dr. Lucas também estava com sono quando viu aquele rapaz, aquele jovem caindo, o sono foi embora. É, não é? E o que acontece? O milagre acontece. Igreja, um lugar estava abafado, outro, amém, outrora tranquilo, agora ganha vida. Ninguém pode acreditar, igreja, o que acabou de acontecer. Eutico está morto. Como? Como isso aconteceu se durante toda a noite Deus esteve tão poderosamente no meio deles? Mas, de fato, querida igreja, o relatório é verdadeiro de acordo com o Dr. Lucas, o jovem está morto. Se ele era médico, com certeza ele sabia constatar que aquele jovem estava o quê? Morto. E uma cena que lembra, querida igreja, o poder de Deus através, né, do profeta Elias, de Eliseu. Paulo, querida igreja, ele corre, isso é apóstolo Paulo, tá? Apóstolo Paulo, ele corre, amém, a escada abaixo e cai, amém, sobre Eutico e o abraça. E as mulheres estão gritando, pensa, irmão, rapaz, cai na cana, a gritaria, né? As mulheres estão gritando e chorando, e os homens em pânico, as crianças chorando. Quem está prestando atenção da glória a Deus? Até apóstolo Paulo, querida igreja, se vira para os espectadores, alvoroçados e tristes, e diz: não se assuste que ele está o quê? Vivo. Oh, maravilha, né? Pensa, irmão, apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, abraça Eutico que estava morto. Com certeza ele profetizou sobre a vida do Eutico, né? Que volte à vida, amém? Doutor Lucas, querida igreja, não descreve a alegria que deve ter seguido este milagre, mas ele nos dá uma dica que sugere que Eutico não foi o único a ressuscitar. Amém? Irmãos, eu não sei como estava aquele jovem, porque se ele caiu do terceiro andar, provavelmente poderia quebrar uma perna, quebrar um braço, ter fraturas, né? A Bíblia não fala, mas só fala do milagre, amém? Despertemos, aleluia, glórias a Deus aqui nesta noite, porque Deus está falando com alguém, amém? Despertos e famintos por mais ensinamentos, querida igreja, os crentes voltaram a andar de cima. Depois que aconteceu, eles voltaram o andar de cima e ficaram lá até o amanhecer. Pensa, irmãos, já era meia-noite quando aconteceu, o povo foi até amanhecer ouvindo o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 11. Por que Eutico adormeceu? Uma boa pergunta, não é? Alguns estudiosos bíblicos, igrejas, especularam que o cansaço de Eutico poderia ter sido causado por seu assento de escolha e pelo número de lâmpadas acesas no ambiente, ou seja, ele escolheu, acho que o pior lugar de se estar naquele momento para quem está cansado. Amém? É a mesma coisa, irmãos. Pessoa que está muito cansada, você pode ver uma criança se senta, ela perde, né? A força, ela já equilibra e vai. Perigoso da cadeira virar e se machucar. Amém? Além disso, querida igreja, ele suspeita que o ar perto da janela era mais quente e rico em dióxido de carbono, o que teria induzido o sono. Ou seja, estava no lugar errado, ainda por cima respirando aquele gás carbônico também, que estava lá induzindo o sono. É a mesma coisa, irmã. Quantas pessoas em apartamentos morrem quando o gás, né? Ficam lá ligados e ficam respirando. Tem pessoa que morre dormindo e nem sabe por que morreu.
né? Só de ficar respirando aquele gás, amém? Então, outros, querida igreja, caracterizam que Eutico, como jovem desatento, que sofreu a consequência da sua própria preguiça espiritual durante o culto. Mesmo que a Bíblia, igreja, não dê informações, amém, sobre o que causou o sono do Eutico, a explicação mais simples geralmente é a melhor. Então, a Bíblia não explica o porquê. Muitos pregadores falam porque estava desatento, né? Glórias a Deus. Ora, a hora era bem depois, querida igreja, da meia-noite. O jovem provavelmente se juntou à reunião depois de um dia inteiro de trabalho duro, tipo daquela época. Amém? Mas Eutico, querida igreja, como os outros novos crentes daquela época, estaria ansioso para aproveitar o tempo limitado que tinha com Paulo. Quem sabe, irmãos, ele subiu no terceiro andar para ter mais privilégio de ver o apóstolo Paulo. Mas, para quem está cansado, escolheu o pior lugar de se estar. Por isso, nós temos que ter sabedoria, saber o que nós estamos fazendo para que nós, mais tarde, não venhamos se prejudicar por aquilo ali que nós escolhemos. Então, com uma boa expectativa, querida igreja, ele teria ido para aquele cenáculo depois do trabalho. Mas então, por que ele adormeceu? Depois de horas de trabalho duro, seguido de horas de fervor espiritual, porque com certeza o apóstolo Paulo estava falando na unção, Eutico estava simplesmente esgotado. Quando você vem do teu trabalho e vem direto para a igreja, você está esgotado. Se você não tiver um pouquinho de determinação, você não escuta nada, você não vê nada, você não sente nada e sai falando que Deus não falou com você, de tanto esgotado que você está. A sonolência de Eutico foi um pecado? A Escritura nunca condena, querida igreja, o sono. Amém? Glórias a Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Que levou à morte de Eutico, amém? Mas durante séculos, os comentaristas também separaram a narrativa da frase de Dr. Lucas, da tentativa de construir uma lição lógica. Se o pecado, querida igreja, a sonolência espiritual ou a negligência tivesse causado a queda induzida pelo sono de Eutico da janela, então podemos, querida igreja, ter certeza de que toda a Bíblia confirmaria esta lição. Amém? Então, aqui estão 3 razões, querida igreja, pelas quais a teoria espiritualmente adormecida pode não se aplicar a Eutico. Amém? Primeiro, apóstolo Paulo ele não repreende Eutico. Você pode ver que ele desceu as escadas, foi lá, abraçou ele, orou por ele, ele ressuscitou, mas ele não repreendeu Eutico. A Bíblia não fala. Depois que eu terminasse de orar, ele podia falar, olha, rapaz, você estava num lugar impróprio. Mas o apóstolo Paulo não fez isso. Ele não repreendeu aquele jovem. Depois que Eutico ressuscitou, não é dito que o apóstolo Paulo repreende aquele jovem, mas o instrui a se arrepender. Porque talvez a palavra estava falando para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, né? Ou mesmo usa a suposta preguiça espiritual de Eutico como ponto de ensino para os novos crentes que o apóstolo Paulo veio treinar. Porque o apóstolo Paulo estava ensinando e treinando, porque o apóstolo Paulo não ia ficar muito tempo com eles, apenas uma semana, então eles tinham que aproveitar aquela oportunidade. Certamente, querida igreja, o apóstolo Paulo teria trazido à luz qualquer ofensa, amém? Ensinado, dado ao zelo pela verdade e a paixão por instruir o povo de Deus. Essa era a paixão de apóstolo Paulo, instruir. O que é instruir? Ensinar o povo a respeito de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, amém? E além disso, querida igreja, em outras partes da Bíblia, amém? Evidencia exortação após uma cura, porque realmente ele recebeu uma cura, amém? Porque ele poderia ter fraturado alguma coisa do seu corpo, amém? Então, não só teve a ressurreição, mas como teve a cura, por exemplo, que ocorre quando é exigido. Depois vocês lêem na sua casa, não vai dar para ler aqui, João capítulo 5, versículo 14 e 15, Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19, e Lucas capítulo 5, versículo 17 até o 39, tá? Em segundo, querida igreja, os discípulos tiveram sonolência espiritual e Paulo sabia. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, que vêm no culto e às vezes dormem. Uns dormem porque está cansado, como eu falei para você, está exausto, e outros porque precisa de libertação. Então o inimigo não deixa ele escutar a palavra de Deus e faz ele dormir, ele só acorda quando a pregação termina.
E se você perguntar alguma coisa, ele não sabe de nada, não viu nada. Amém? Isso é um perigo. Em segundo, os discípulos tiveram sonolência espiritual e Paulo sabia disso, como eu acabei de falar para vocês. Vemos outro caso na Bíblia, querida igreja, onde o sono dos discípulos é claramente comparado a uma deficiência espiritual. Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 45. Paulo, querida igreja, teria ouvido um relato de primeira mão sobre a sonolência de Pedro. Lembra daquela história de Pedro, Tiago e João, lá no jardim de Getsêmani, quando Jesus fala para eles orarem, que Jesus ia falar com o Pai? Quando Jesus volta, estava todo mundo dormindo? Isso é uma sonolência espiritual, amém? É a mesma coisa, irmã, quando você está passando por um momento difícil, principalmente se for, um exemplo, de madrugada, e eu ligar e falar assim, Valquíria, pelo amor de Deus, ora por mim. Ela fala, ora sim, irmão. Ora sim, irmã. E daqui a pouco a Valquíria dorme de novo na cama. Isso não é o mal dela. O inimigo não quer que ela ore por mim para Deus dar o livramento. Então vai fazer com que ela durma. Amém? Era a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Jesus, ele precisava de oração porque ele ia passar por momentos difíceis na vida dele. Então a Bíblia, querida igreja, ele revela claramente o sono dos discípulos como infiel e negligente, porque eles tinham que persistir. Eu sei que o sono é difícil, você reluta com o sono. É difícil, irmão, você continuar com os olhos abertos, é muito difícil. Somente a graça de Deus, amém? Se o apóstolo Paulo tivesse, querida igreja, reconhecido essas mesmas doenças nas ações do seu jovem aluno, estou falando de Eutico, tá? Ele certamente compartilharia a advertência de Jesus para vigiar e orar com Eutico e outros crentes, amém? O doutor Lucas provavelmente teria se sentido compelido a registrar a advertência nesse capítulo, mas ele não fez, né? Então, por último, mas não menos importante, querida igreja, aquela igreja demonstrava interesse pela palavra, ou seja, o povo tinha sede de aprender. Aleluia. Amém? A palavra de Deus. Hoje está difícil uma pessoa ter sede e de querer aprender a palavra de Deus. E quando, querida igreja, olhamos para essa passagem através das lentes do cristianismo moderno, é fácil projetar o quê? Pensamentos, sentimentos, motivações em Eutico que não são autênticos, amém? Então, a igreja do Novo Testamento, querida igreja, teve problema, amém? Mas o zelo por Deus era o menor deles, amém? Então, os novos crentes estavam em chamas pelo Senhor, que é chama desejo, né? Eles tinham um desejo ardente de saber tudo que pudesse sobre o seu Salvador. Eles queriam saber mais, com certeza. Eu acho que isso até interrompia o apóstolo Paulo para poder perguntar, amém? Mas eles não tinham o texto do Novo Testamento, então raramente tinham o privilégio de ouvir ensinamento sólido. Como eles não tinham, né, o novo, então eles tinham interesse de saber, porque o único que sabia das coisas ali era o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, irmão, aprendeu aos pés de Gamaliel, então pensa uma pessoa muito entendida na palavra de Deus, era o apóstolo Paulo. Então a maior parte da sua educação espiritual veio por meio de cartas, né, dos discípulos, dos testemunhos e a orientação, amém, do Espírito Santo. Igreja, quando Deus graciosamente enviou o apóstolo Paulo a Troade, porque foi Deus que fez isso, amém? Para falar certamente aqueles que estão claramente, amém, pela oportunidade de se sentar aos pés ao maior tempo possível. Então eu falei assim, meu Deus, eu não vou sair daqui porque eu quero aprender. Então, ele queria ficar aos pés de apóstolo Paulo para poder aprender. Que privilégio, né? Então, essa não era uma cultura que se tornou, querida igreja, insensível ao ensino doutrinário. No entanto, querida igreja, eles estavam apenas descobrindo. Pensa, para eles era algo novo para eles. Então, eles queriam aprender, amém? Então, os crentes de hoje, querida igreja, têm acesso ilimitado a toda a Bíblia, oportunidade de restrita de adorar com os outros crentes. Além disso, também temos acesso a milhares de livros, comentários, artigos, estudos bíblicos, reuniões, retiro, todos voltados para nos ajudar a obter uma compreensão mais clara do caminho de Deus. Mas nem todos querem, e nem todos buscam, e nem todos procuram. Amém? Com frequência, querida igreja, aproveitamos esse recurso privilegiado. Você tem aproveitado esse recurso que Deus tem nos dado? Porque nós estamos vivendo na melhor tecnologia do mundo que você possa imaginar.
E a maioria das pessoas não aproveita isso, né? Quando foi a última vez que trabalhamos o dia inteiro e depois corremos para o culto da igreja? Aqui eu sei que não é lotado, mas já foi lotado lá atrás também, abafado pela mal iluminada, onde não havia assento suficiente para todos. Eu vejo esse vento aqui, irmão, o Espírito Deus faz eu me lembrar lá atrás, quando nós estávamos construindo a igreja, ainda só tinha os caibros, não tinha nem colocado ainda para poder tampar o vento, e o vento, irmão, era cortante, porque ali no Vila Praça era bem frio por causa do rio, né? Do riozinho. E era de madrugada, estava em vigília, e às vezes eu abrindo o culto, às vezes pregando, aquele vento que cortava as costas, mas o povo não queria ir embora. A vigília sempre terminava às 5 horas da manhã, mas terminava até mais tarde, porque o povo tinha prazer de aprender, amém? E quando fomos tão arrebatados pelo ensino da palavra de Deus, que mesmo quando mal conseguimos manter os olhos abertos, nós recusamos deixar a presença do Senhor. Igreja Eutico estava dormindo espiritualmente, amém? Ou nós que estamos dormindo? Nós estamos falando que Eutico estava dormindo, mas e nós? É tão fácil ver os outros, né? E olhar para nós. Os olhos de Eutico, irmão, estavam fechados, amém? E o nosso pode estar continuamente aberto, mas somente Deus pode determinar quem está espiritualmente adormecido. Só Ele pode dizer, irmãos, quem sou eu para dizer que vocês estão com a mente fechada? Amém? Podemos definitivamente, querida igreja, tirar muitas lições aqui da história que ocupa apenas alguns versículos em Atos, mas vamos começar aqui, igreja, amém? Com o mais óbvio que muitos cristãos parecem apontar ao ler a história. Vamos lá enumerá-los. Lição número 1. O perigo de adormecer espiritualmente. A Bíblia, querida igreja, ele nos adverte, sermos vigilantes, pois Satanás anda como leão para quê? Para nos tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tem outro também que diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem? Devorar. Amém? Esteja alerta, igreja, permanece firmes na fé, hajam como os homens e mulheres, sejam fortes, amém? Podemos facilmente, querida igreja, apontar para a história de Eutico, a dizer, veja, ele não prestou atenção na igreja, em vez disso ele, cochilou, ou seja, acabou morto por causa de sua ação. Talvez as pessoas, querida igreja, usem essa passagem brincando para dizer, bem, é por isso que você não deve dormir durante o sermão, a ministração do pastor, da pastora, seja lá quem está pregando, mas o aplicativo, querida igreja, ele tem algum mérito. Se não exercermos discernimento, vigilância, podemos cochilar também espiritualmente, correr o risco de Satanás, o leão, atacar. Mas o que mais podemos aprender com a história, igreja? Lição número 2. Deus viu valor continuar a vida de Eutico, ou seja, Deus viu que era necessário que Eutico fosse ressuscitado e tivesse uma segunda oportunidade. Se a tradição, querida igreja, da igreja se mantiver, esse homem simplesmente não poderia permanecer morto por muito tempo. Eutico cometeu um erro ao adormecer, querida igreja, naquela noite, mas Deus decidiu colocá-lo de volta no ringue, de qualquer maneira. Acho que isso pode, amém, nos encorajar. Com a frequência, querida igreja, caímos em tentação e nos desviamos espiritualmente, e no entanto, querida igreja, Deus nos ressuscita e nos coloca de volta em nossa missão. Eu creio que nesta noite, igreja, o Senhor está dando para vocês uma segunda oportunidade, assim como deu para Eutico, amém? Lição número 3, Eutico, querida igreja, nos ensina sobre os perigos do esgotamento. Como falei para você, nós estamos sujeitos a ficar nesse tipo de esgotamento, amém? A Bíblia diz, irmãos, que era tarde, e se alguns de vocês se lembram daquela aulas noturnas da faculdade, quem já teve esse privilégio de fazer uma faculdade, ou quem sabe também qualquer outra escola, sem ser uma faculdade, amém? Pode se identificar. Ele provavelmente vinha de um dia duro de trabalho. Quem já estudou, irmão, de noite,
Amém? E trabalhou o dia. A Zumba não vê a hora que o sinal bate para você ir embora. Você está lá, ó, piscando duro, querendo dormir, indo para casa, né? Muitos dos meus amigos falavam assim: eu não sei se quando chegar em casa eu durmo ou se eu como. Olha para você ver. O sono estava tão assim que ela falou assim: olha, acho que eu vou dormir, acho que eu como quando eu acordar. Amém? Talvez fosse pescador Eutico, né? Ou ele trabalhasse ali nos famosos portos ali da cidade, ou tivesse um outro emprego, Eutico. Apóstolo Paulo estava falando sem parar, querida igreja, e Eutico simplesmente não conseguia ficar acordado, mas um compromisso para um compromisso, amém? Glórias a Deus. Talvez você se sinta da mesma maneira aqui nesta noite. Aleluia. Eutico, irmãos, quem sabe ele é tão magrinho, né? Cansado, né? Esgotado, que faz um movimento quando chega um sermão na igreja, um pequeno grupo. Igreja, Deus nos chama ao descanso, amém? Ao sábado, para que possamos fazer o nosso trabalho aqui na terra, diligentemente, tanto os missionários, amém? Que ministra a palavra de Deus, amém? Contra o próprio local de trabalho. Lição número 4, igreja. A juventude de Eutico não deve ser perdida pelos leitores, aquele que lê as Santas Sagradas Escrituras da palavra de Deus, amém? Alguns dos nossos leitores, querida igreja, mais velho, pode reclamar, amém? As pessoas idosas poderiam dizer, ele está cheio de juventude, porque o diabo, ele estava dormindo, né? Porque os velhos falam, meu Deus, é tão jovem, está dormindo, né? E a gente que está velho está acordado, né? Mas acho que há algumas lições importantes a serem extraídas, querida igreja, da própria juventude no Eutico. Quanto de nós, querida igreja, na juventude, amém? Sucumbimos, corrida ali, né? Como se diz, né? Como fala, né? Tá popular como rato, né? Sai correndo para lá, para cá. Sentiu que tínhamos que ir além de nossos limites para progredir no local de trabalho. Eu sei, irmão, que é difícil mesmo resistir ao sono. Quantas vezes, irmão, quando estava no outro ministério, na Deus e Amor, que tinha vigília, quantas vezes aquele sono que dava, minha mãe pegava assim, acorda, menina. Porque, irmãos, quando era na Deus e Amor, era sábado de manhã, era ciclo de oração, não ia embora, porque às 2 horas da tarde era culto com as crianças, depois às 19 não ia embora, era culto com os jovens, terminava o culto com os jovens, já era vigília, já ficava sábado todinho na igreja sem ir embora. Então, estava bastante cansada, e às vezes tinha reunião ministerial, e eu já tinha que estar, né, na igreja, 8 horas, 9 horas da manhã, para a reunião ministerial. Então, irmão, tinha que ter realmente uma determinação muito grande, porque se fosse para outros, outros não iriam. Amém? Temos que ter em mente que Eutico veio de uma cultura coletiva. Amém? Entre eles não teriam exatamente a mesma mentalidade trabalhadora que você pode ver na sociedade ocidentais hoje, igreja, mas mesmo em obras de literaturas antigas, igreja, vemos como a energia juvenil, ousadia, o bom senso, às vezes podem ali desaparecer, amém? Antes de uma queda, muitas vezes, querida igreja, penso na Ilíada, já que entrou, às vezes, dia tão perto ali de Troia, querida igreja, como a ousadia daqueles que levou a sua queda, ou como Alexandre, o Grande, também morreu tão jovem, na casa ali dos 30 anos, o jovem pode fazer muito pelo reino de Cristo, isso é verdade, irmão, mas também precisa de orientação adequada, de um mentor experiente. Então, o jovem sempre precisa de uma pessoa ali para estar orientando, amém? Por que o doutor Lucas, querida igreja, incluiu a história de Eutico lá no livro de Atos? Podemos apontar uma série de razões pelas quais Lucas incluiria essa história lá no livro de Atos, e não, provavelmente, não foi uma provocação apóstolo Paulo para os seus sermões longos e não tão empolgantes, amém? Primeiro, querida igreja, a história ela mostra amor, mostra ali poder de Deus, ele pode superar até a morte ao cair vários andares, amém? Graças a Deus que tinha apóstolo Paulo, homem de fé, para orar, para aquele jovem ser ressuscitado, amém? Em segundo lugar, querida igreja, a história mostra a importância da prioridade, principalmente na juventude. Como cristão, querida igreja, não precisamos ter
tudo. Deus quer que trabalhemos duro, amém? Mas também Ele quer que descansemos também. E não descansemos perto de uma janela, viu? Durante um sermão do apóstolo Paulo. Deus já vai te pegar na tua orelha. Não, precisa descansar, mas não descansa, irmão, perto da janela. Amém? Finalmente, querida igreja, a história é um excelente exemplo do evangelho, amém, em ação. As pessoas são vítimas dos esquemas de Satanás, amém? Adormecem espiritualmente para a morte. Mas Deus, querida igreja, tem a capacidade de nos trazer de volta à vida, amém? Nele, para que possamos cumprir a minha missão, a sua missão, a nossa missão na terra, de ajudar, querida igreja, de trazer outros de volta à vida. Eu te continuo, querida igreja, espalhar o evangelho, porque Deus lhe deu uma segunda chance para ele. E se Deus deu uma segunda chance para eu, tenha certeza que Ele vai dar para nós. Mas vamos orar, irmão, que Deus sempre coloca o apóstolo Paulo no nosso caminho, né? Se um dia nós caímos de qualquer lugar, não precisa ser da janela, de qualquer lugar, Deus prepare um apóstolo Paulo, amém? Cheio de poder e graça para orar para nós e nós ressuscitarmos, amém? Vamos ficar de pé, irmão. A hora já foi embora. Que Deus te abençoe ricamente pela sua vida. Vocês que esteve comigo até este exato momento, que palavra grande, forte, maravilhosa, impactante, amém? E se Deus está falando contigo, vamos aqui se despertar para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Eutico, amém? Aleluia! Às vezes o sono vem, mas devemos lembrar, mesmo que o sono vier, que você esteja num lugar seguro, amém? Aleluia, mesmo que você cochilar, amém? Que você não venha se machucar, amém? Glórias a Deus. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos a Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Hoje, meu Pai, nós aprendemos muito com Eutico, Senhor. Eu sei que nós queremos aprender de Ti mais e mais, mas só que nós precisamos estar num lugar seguros, meu Pai, para que de nada, meu Pai, nenhum mal nos aconteça, Senhor. Assim como o Senhor deu uma chance, meu Pai, para Eutico, Senhor, dê também para cada um de nós, meu Deus, que o sempre, Senhor, venha colocar um homem de Deus no nosso caminho, assim como o Senhor colocou na vida de Eutico, meu Pai, que foi o apóstolo Paulo, meu Pai, que rapidamente correu ao encontro de Eutico, e tenho certeza, meu Pai, que ele profetizou, Senhor, vida, ele expulsou toda a morte e recebeu vida e vida com abundância. Papai, leva os seus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo, abençoa cada um dos 102 ouvintes, meu Pai, que esteve comigo, e aqueles que ainda entrarão neste canal, meu Pai, abençoa a vida deles também, que seja uma vida de bênção, de vitória, meu Pai, que nada falte, assim como diz o Salmos 23, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus te abençoe, Deus te guarde sempre, amém? Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.
meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.